Vamos lá, líder. 5 ferramentas que você tem que usar no próximo ano na sua liderança. Na verdade, muitas delas eu devia estar usando esse ano mesmo, né? E se você é meu aluno do F14 da liderança, você sabe o quanto eu bato na tecla para você utilizar essas ferramentas. E a primeira, gente, é reunião one-on-one, a reunião um a um. Sabe, liderados de baixa performance, você tem que ter uma reunião um a um toda segunda-feira. Liderado mediano, gente, talvez em 10 dias. Liderados de alta performance, você pode fazer em 15 dias. Eu não consigo entender como é que tem líder que ainda não faz reunião one-on-one. E tem um monte de líder que vira para mim e fala assim: não, Ricardo, eu faço, toda segunda-feira eu converso com o time. Aí eu começo a perguntar como ele faz a one-on-one, e, gente, é um Frankenstein danado. Uma boa one-on-one tem 4 perguntas. São 4 perguntas que você faz toda segunda, ou em 10 dias, ou se o cara é de alta performance em 15 dias. E se você é meu aluno do F14 da liderança, você conhece essas 4 perguntas. Está lá, né, no módulo F7, que é o módulo onde a gente trabalha como elevar a competência das pessoas. E a one-on-one é uma ferramenta de elevação de competência. Na verdade, a one-on-one, gente, ela é uma ferramenta que você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Coitado do coelhinho, né? A primeira é alinhamento. Você alinha o que o seu liderado tem que entregar nos próximos dias. No caso, por exemplo, se você fizer na segunda-feira, na próxima semana, nessa semana, né? Cara, líderes que fazem o one-on-one com essas 4 perguntas, eles têm semanas mais tranquilas, porque tudo foi alinhado na segunda-feira logo cedo. E uma outra grande vantagem da one-on-one é que o seu liderado ele começa a desenvolver a habilidade de não esquecer as coisas, a habilidade de antecipar-se aos problemas que ele vai ter para executar a atividade, a habilidade de determinar as prioridades. O one-on-one é imprescindível. Além de alinhamento, você desenvolve a pessoa. A segunda ferramenta que você precisa usar é a ferramenta de dar feedback nas pessoas. O seu liderado está indo bem, você vai lá e dá um feedback positivo, né? Para quê? Para ele repetir aquele comportamento. Agora, ele está indo mal, você vai lá e dá um feedback de desenvolvimento. Lembre-se, você é meu aluno do F14 da liderança, que eu não uso a expressão feedback negativo, e sim a expressão feedback de desenvolvimento. O meu liderado errou, eu vou usar essa situação para desenvolver essa pessoa. E 92% dos líderes não sabem aplicar um feedback de desenvolvimento. 92% dos líderes, gente, eles dizem apenas o que o liderado está errando e pede para melhorar. Isso não é feedback. Isso é uma conversa à toa. Um feedback bem feito, ele tem 7 passos. E se você é meu aluno do F14 da liderança, você conhece esses 7 passos que a gente explica lá no F9, né? O F14, gente, F1, F2, F3, F4, até o F14. O F9 é só sobre feedback. Gente, feedback tem que ter plano de ação. E a maioria dos líderes não sabe criar um plano de ação para o liderado melhorar. Feedback tem data de checagem para verificar se a pessoa melhorou. Ele tem que ficar preocupado que você vai cobrar ele da mudança. Porque se você deixar solto, muitos deles ficam soltos. Terceira ferramenta. Você tem que usar alguma ferramenta de inovação e melhoria contínua. Se você é meu aluno, está cansado de ouvir eu dizer. Líderes extraordinários, eles sempre buscam fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Eles são pessoas muito insatisfeitas. O processo, o produto, o procedimento, dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais barato, dá para fazer com mais qualidade. E se você é meu aluno do F14 da liderança, você sabe que o F4, a gente trabalha intensamente inovação e melhoria contínua. E lá você tem 3 ferramentas, 3 coisas que você faz em conjunto com o seu time e ideias começam a surgir. Ideias para quê, Ricardo? Para fazer melhor. Porque se você, líder, não fizer melhor, um outro líder aí da sua empresa, ele vai fazer o mais rápido, mais barato, com mais qualidade. E aí, na hora da promoção, é ele que é escolhido. Porque o marketing pessoal dele é muito forte.
Porque ele é um cara que faz diferente para melhorar os resultados. E, de repente, você não. Então, assim, se você não fizer inovação, melhoria contínua, o seu concorrente vai fazer. Eles vão ficar melhores que você. Então, meu aluno do F14 da liderança, ó, tá tudo lá no F4. Basta você assistir e aplicar as ferramentas. Quarto ponto, gente, contratar corretamente. Você sabe, o Brasil está passando por um momento chamado apagão de talentos. Essa geração Z está uma geração muito complicada. É uma das piores gerações que apareceram no mercado ultimamente. E você tem que saber pescar no mercado. Você tem que saber contratar. Gente, uma boa contratação, uma contratação que segue um passo a passo, há uma grande chance de você contratar a pessoa certa. E aí depois fica fácil para liderar. Mas a maioria dos líderes, gente, o que eles fazem? Eles contratam de qualquer jeito. Eles contratam muito rápido e aí depois demora para demitir. O lance é o contrário, sabe? Demore para contratar. Demita rápido. Mas você tem que demorar um pouco mais para contratar seguindo uma metodologia. Porque se você contratar... Desculpa eu usar essa expressão, gente. Mas se você contratar tranqueira, você vai ter muito problema, líder. E aí o seu liderado não vai fazer, você vai ter que fazer as coisas dele. Ou você vai ter que encher de coisa gente boa. E você vê, né? Olha que loucura. Você tem um liderado A e um liderado B. O liderado A, ele melhor que o B, porque o B você contratou muito mal. Eles ganham a mesma coisa. Só que daí tem uma atividade, você fica jogando para o A, joga para o A, joga para o A. Tem uma hora que o A, ele vai parar de dar resultado. Sabe por quê? Ele vai achar que você é um líder injusto. As buchas vêm tudo para mim. Eu trabalho muito mais que o outro cara, e o outro cara ganha a mesma coisa que eu. E o sentimento de injustiça, gente, é o que mais detona a equipe. Cuidado, líder, você tem que saber contratar. E se você é meu aluno do F14 da liderança, tá lá no F11, o passo a passo. Lembre-se que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Então, quando você for contratar, você tem que analisar a parte técnica, mas você tem que analisar a parte comportamental do cara. Esse cara que eu estou contratando, ele é uma pessoa de dominância, de influência, estabilidade ou conformidade? Que é o tal do DISC, né? Que a gente aprende lá no F2. Esse cargo que eu estou querendo contratar, o que se encaixa melhor? Uma pessoa de dominância, influência, estabilidade ou conformidade? 91% das pessoas são demitidas por anti-comportamento. Então você tem que trabalhar, tem que fazer uma contratação visando a parte comportamental. E lá no F11 você tem todos os detalhes disso daí. E a quinta ferramenta, gente, é PDI. Você tem que, para cada liderado seu, você tem que ter um plano de desenvolvimento individual. O mundo ideal é que os seus liderados olhassem para o espelho e falassem assim: eu não estou bem. Eu não estou performando bem. Deixa eu estudar. Que palestra eu vou assistir? Que curso eu vou fazer? Que livro eu vou ler? Mas a maioria dos seus liderados não fazem isso. Então, já que ele não faz, você vai fazer. Você vai montar um PDI, um plano de desenvolvimento individual, para ele buscar conhecimento e ele se desenvolver. E, de novo, meu aluno do F14 da liderança, tem 2 bônus lá dentro extraordinários para isso. Tem o bônus 2, que é exatamente onde eu ensino você a criar um PDI para o seu liderado, e tem o bônus 1, que é a Academia da Alta Performance. O que é a Academia da Alta Performance, gente? São 10 aulas para os seus liderados. Lembra quando você se inscreveu? O F14 da liderança é para você. Tem 14 módulos lá e um monte de bônus. Academia da Alta Performance para os seus liderados. São 10 aulas para ele evoluir comportamentalmente e você ter mais facilidade em dar feedback. Ele nem precisar dar feedback porque ele acabou se desenvolvendo. Olha, se você não é meu aluno e você se encantou pelo F14 da liderança, as coisinhas que eu fui falando aqui, eu vou deixar um link no primeiro comentário para você falar com o meu time e conversar sobre o F14 da liderança. E você que é o meu aluno, anotou essas 5 ferramentas? Cara, eu não sei se nesse ano você trabalhou elas, mas no próximo ano vamos trabalhar. De uma forma bem intensa agora em 2026. Tá bom? Vai lá no primeiro comentário, conversa com o meu time. Tchau!